O sacrifício do Senhor Jesus demonstra que Deus, o Pai, ama a todos, mesmo os piores pecadores. Quando nós lemos lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo todo, pecadores, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, o Senhor Jesus foi providenciado, o sacrifício do Senhor Jesus foi feito para possibilitar a salvação a qualquer um ser humano que cresce no seu nome. Para ilustrar essa disposição perdoadora de Deus, o Senhor Jesus formulou uma parábola muito conhecida, a parábola do filho pródigo, que se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, dos versos 11 a 32. Vamos passar a parábola para ver o que aprendemos nela. Em primeiro lugar, apresenta o filho mais novo. O filho mais novo, de um pai que tinha mais um outro filho, pediu a sua herança. Pediu a sua herança antes da hora, antecipou a sua herança. E ao receber a sua herança, depois de alguns tempos, foi embora, partiu com a sua herança, abandonou a família. E o que ele fez com a herança? Ele consumiu a herança vivendo dissolutamente. Desperdiçou tudo que tinha, gastou de maneira irresponsável. Após essa gastança, o que aconteceu? Apareceram as necessidades. No lugar onde ele estava, para a terra onde ele foi, estava com muitas dificuldades. E ele passou a ter dificuldades, ele não tinha mais dinheiro. E ele foi empregado como guardador de porcos. Veja, para um judeu, quando falasse isso, tratar com porcos era algo absolutamente imundo. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz na parábola, que quando ele guardava os porcos, ele tinha tanta fome que ele tinha até vontade de comer a comida dos porcos. Bem, veja, um moço que estava vivendo numa casa rica, numa casa que tinha herança para ser distribuída, agora estava vivendo querendo comer a comida dos porcos. Ninguém lhe dava nada. Estava absolutamente desamparado. Nesse momento que ele estava absolutamente desamparado, ele arrependeu-se. Ele pensou no que ele havia perdido. Pensou em voltar para casa. Mas como voltar para casa depois de ter feito aquela desfeita para o pai? Depois de ter aborrecido o pai profundamente com a sua saída, com a parte da herança? Mas ele diz assim: pensou, lá na casa do meu pai, os empregados vivem aqui, vivem muito melhor do que eu estou vivendo aqui. Portanto, eu vou voltar à casa do meu pai e vou lhe dizer: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. O que aconteceu? Então ele se dirigiu agora de volta para a casa. O verso 20 diz que o pai estava esperando, porque diz assim: ele viu de longe quando o filho estava chegando. Ele avistou o filho, ele correu para o filho, ele se compadeceu. Ele teve pena do filho, ele se compadeceu, correu ao encontro, o abraçou e o beijou. Era um reconhecimento do perdão. Ele estava perdoado, estava abraçado, estava sendo beijado pelo pai. Bem, o filho agora então confessou ao pai da maneira como ele tinha pensado. Pai, pequei contra ti, pequei também contra o céu. Deixa eu trabalhar como empregado. Mas como é que foi a restauração? Bem, irmãos, o que a gente podia esperar da justiça? Olha, você foi embora com seu dinheiro, agora você voltou sem, você vai trabalhar como empregado realmente. Vai lá, pega lá uma roupa do empregado, vai morar lá no alojamento dos empregados. Você realmente não pode mais ser chamado de meu filho. Mas não foi nada disso que aconteceu. Foi exatamente o oposto que aconteceu. O que o pai fez? O pai providenciou a melhor roupa, providenciou um anel e providenciou sandálias, restaurando a dignidade do filho. E mais ainda, fez uma festa, uma grande festa.
Pegou o novilho cevado, aquele novilho que estava sendo preparado para ser servido numa ocasião absolutamente especial, tinha chegado à reunião especial. E agora então ele diz: comamos e nos alegramos. Por que comamos e nos alegramos? Porque esse filho que estava perdido foi achado. Ele estava morto e reviveu. Era isso que o pai sentia com a volta do filho ingrato, o filho que não havia honrado a paternidade. Mas ainda, qual foi agora a atitude do irmão mais velho? Lembram-se, tinha 2 filhos. O irmão mais velho chegou e ouviu aquele barulho, aquele ruído, viu que estava tendo festa, perguntou para os empregados o que está acontecendo, e os empregados falaram: é seu irmão que voltou. Seu irmão voltou e seu pai então fez essa festa para comemorar a volta do seu irmão. Bem, esse irmão mais velho agora se sentiu enciumado e não queria não queria entrar na festa. Indignou-se, ficou zangado. Outra tradução da Bíblia diz assim: ficou muito irritado. E o pai procurava conciliá-lo. O pai tem sempre o papel de conciliador. Quero fazer um parêntese aqui. Muitas vezes, irmãos, as famílias divergem em alguns problemas, tem alguns problemas. Quem deve ser o conciliador é o pai. O pai e a mãe devem ser os conciliadores dos irmãos. Se pai e mãe não forem conciliadores dos irmãos, é muito provável que algumas, até pequenas desavenças, virem em separações entre irmãos. Portanto, a responsabilidade do pai e da mãe é muito grande na união da família, na união entre os irmãos. Mas veja lá, o pai procurava conciliá-lo, insistia para que entrasse na festa. Entre na festa, venha comemorar o retorno do teu irmão. Como foi o diálogo agora entre o filho mais velho e o pai? O filho mais velho, que estava indignado, falou assim: eu tenho trabalhado sempre com o Senhor. Toda a minha vida tenho trabalhado com o Senhor. Nunca dei problemas. Jamais transgredi uma ordem sua. E você não me providenciou nem um cabrito para que eu pudesse fazer uma festa com os meus amigos. Meu irmão, dissipou os bens na farra, com as meretrizes, como diz a Bíblia. E agora, para festejar a volta desse irmão ingrato, desse filho ingrato, você faz uma festa e matou o novilho cevado. A reabilitação, irmãos, era uma injustiça. Na verdade, era uma injustiça, mas o que estava sendo feito ali não era justiça, era um ato de amor. O pai estava restaurando o filho não porque ele merecesse, mas estava restaurando porque ele o amava, porque ele era o pai. E aquele pecador, aquele transgressor, aquele ingrato, era o filho, mas não deixava de ser amado por causa disso. Qual a resposta do pai para o irmão mais velho? Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Era preciso festejar. Seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. O que o Senhor Jesus queria ilustrar com isso, irmãos? Na parábola, o pai, que representa o próprio Deus, não respondeu de nenhuma dessas formas convencionais. Falou assim: agora você se vire, você que procurou isso, você está pagando o que você fez de mal. Em vez disso, vinha ele ainda longe quando o pai o avistou e, compadecido, correndo, o abraçou e beijou. Embora naquela época fosse considerado inconveniente o dono da casa sair correndo para encontrar alguém, o pai, em sua grande compaixão, correu ao encontro do filho. E o mais surpreendente é que ele não apenas o recebeu de volta em casa, mas também fez uma celebração em sua honra. Essa atitude impensável ilustra a profunda compaixão de Deus por cada pessoa rebelde e a alegria que ele sente quando até mesmo uma única pessoa volta para casa. Que imagem poderosa de Deus. O Senhor Deus valoriza seus filhos e filhas e faz uma grande celebração quando eles se arrependem e o buscam.
Quando há uma restauração, irmãos, quando alguém se arrepende, quando alguém busca o Senhor Jesus, busca Deus o Pai, há uma festa, o Senhor se alegra. Nós estamos estudando como agradar o Senhor se agrada quando isso acontece. E nós, irmãos, quando há uma restauração, quando vemos uma conversão, ou quando vemos uma reconversão, quando vemos alguém voltar para a igreja depois de ter saído, qual é a nossa atitude? Criticamos, falamos assim, esse daí já saiu, agora veio, se rebatizou de novo, está tudo bem. Parece que ele não está ligando para isso, não está ligando para a importância do batismo, mas veio, se rebatizou de novo. Daqui a pouco ele sai da igreja de novo e depois se rebatiza. Será que pensamos desse jeito? Nós que estamos na igreja há tanto tempo, como falou o irmão mais velho, estou a minha vida toda te obedecendo, fazendo a tua vontade, e você nunca fez festa para mim? Agora está fazendo festa para esse que está voltando? Devemos tomar cuidado, irmãos, a nossa atitude nunca deve ser de reprovação ou de crítica àqueles que estão retornando, aqueles que estavam perdidos e foram achados, aqueles que estavam mortos e estão revivendo. Mas devemos, como Pai, que aqui está representando o Senhor Deus, devemos nos alegrar, devemos festejar pela salvação, festejar pelo resgate, festejar pela recuperação de seres humanos pecadores. Que Deus nos abençoe, que possamos sempre ter essa atitude perdoadora, que reflete a atitude perdoadora de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo.